perímetro e área. Perímetro é a medida externa, a medida do contorno. Um exemplo, eu tenho um quadrado. E nesse quadrado, ó, cada contorno vale 3 centímetros, tá? Um exemplo. Então, é só eu somar 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então, vai dar quanto? 3, 6, 9, 12. Então, o perímetro desse quadrado é igual a 12. Se eu tivesse um retângulo, então, aqui, ó, com um retângulo. Ah, mas só tem a medida de cima e a de baixo. Esse lado é igual a esse. Então, esses dois lados eu sei que é 3. Esse lado é igual a esse. Então, esses dois lados eu sei que é 6. Então, é só eu juntar a soma dos lados, ó. 6 mais 3 mais 6 mais 3. Quanto que vai dar essa conta? 6, 9, 15, 18. Então, o perímetro desse retângulo é igual a 18. Simples assim. Agora, na área. Na área é a medida interna, mas a gente vê o valor do lado de fora. Um exemplo, esse quadrado aqui, ó. Ele tem a base, ó, não importa o lado, ó. Ele tem a base que vale 2, porque esse lado é igual a esse. E ele tem a altura, que vale 2 também, ó. Então, na área, eu tenho que fazer uma continha de vezes. Base vezes altura. Então, é 2 vezes 2, que vai dar 4. Certo? Essa é a resposta da área. Se fosse um retângulo, então, aqui, ó, 8 é a base, 5 é a altura. Então, 8 vezes 5 é igual a 40. Então, a área é igual a 40. Aí, aqui a área é igual a 4. Então, essa é a diferença de cálculo do perímetro para a área. A gente soma as medidas do que está do lado de fora. Então, a gente precisa olhar todos os lados. Agora, na área, não. A gente só precisa olhar a base vezes a altura. Às vezes, o número pode estar em cima, às vezes, o número pode estar embaixo, porque já indica que é a base. Base é essa parte aqui. Ok? Um exemplo de perímetro ilustrado, ó, tá vendo? Aqui no texto diz: veja a ilustração do canteiro onde está balanço do pavão e do macaco. Esse canteiro mede 14,4 metros de perímetro, obtido pela soma das medidas dos lados. Então, aqui, ó, essa aqui é a figura geométrica que eu quero saber do perímetro, certo? Então, ó, cada lado, ó, tá com o número quebrado. 2,6, 1,2, 0,9, 0,7, 0,8, 9,2. Então, o que foi feito? A soma de tudo, ó. Somou todos os lados, e aí a soma final deu 14,4 metros. Tecnicamente falando, ó, perímetro é a soma das medidas dos lados dos polígonos. Outra figura, ó, tá vendo? Aqui eu tenho 4,5, com 4,5, com 2,5, com 2,5. Aqui tá escrito todos os lados. O que eu vou fazer? Vou somar. 4,5 com 4,5 dá 9. 2,5 com 2,5 dá 5. Então, o perímetro total, 9 mais 5 é igual a 14 centímetros. Como aqui eu tenho unidade de medida, então eu coloco aqui também. Se for um triângulo, a mesma coisa, ó. Aqui vale 2, aqui vale 4, aqui vale 5. Eu vou somar tudo, ó. 2 mais 4, 6, mais 5, 11. Então, esse é o perímetro desse triângulo. Ok?
E aí, qualquer figura que tenha as medidas dos lados iguais, é só você fazer essa soma. Pode ser o número inteiro ou o número decimal. Agora, aqui eu tenho, ó, calcule o perímetro de um terreno retangular, cujo lado menor mede 15 metros e o lado maior 27 metros. Então, eu posso fazer o desenho, ó, do retângulo, porque tá dizendo que o terreno é um retângulo. Então, ó, o lado menor é 15, então aqui é 15 e aqui é 15. Vou centralizar que é melhor. Aqui é 27 e aqui é 27. Metros, né? Tem a unidade de medida. Então, eu coloco aqui 15 mais 15 dá 30. Mais 27 com 27, 54. 30 mais 54, então o perímetro vai ser 54 metros de terreno. O outro exemplo tá aqui, ó. O perímetro de um terreno quadrado mede 96 metros. Quanto mede cada lado? Então, aqui tá dizendo, ó, o perímetro total do quadrado é 96. Então, a soma de todos os lados dá 96. Quantos lados que tem esse quadrado? Não é 4 lados? Então, aqui eu vou fazer uma divisão. Eu vou pegar o 96 e vou dividir pelo número de lados. No caso, é 4. Porque o quadrado, todos os lados têm medidas iguais. Então, aqui, o resultado final vai ser... Então, ó, se eu dividir 96 dividido por 4, pode fazer a continha aí. Vai dar 24. 24 metros cada lado. Então, aqui tem 24, aqui 24, aqui 24, aqui 24. Certo? Agora, na área. Aqui, ó, medida de superfície, área. Aqui tá mostrando uma malha quadriculada, ó, ela é feita de um monte de quadradinhos. Então, aqui eu tenho que descobrir qual é a área desse tapete retangular aqui, ó. Então, é só eu olhar aqui do ladinho, ó. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa minha área, para eu calcular, vai ser igual a 3 de altura vezes 5 de base, que vai dar 15. Certo? Então, é só eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 5, 15. Dessa toalha aqui quadrada, ó, todos os lados tem 2. Eu vou pegar a base, 2, vezes a altura, que é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Esse triângulo aqui, ó, eu vou ter que fazer como, ó, tem, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí, eu tenho que fazer o quê? A base vezes a altura, que tá inteiro, certo? Mas tá vendo que tem quadradinhos, metade de quadradinhos aqui? Então, eu vou pegar a base vezes a altura e vou dividir por 2, né? Porque, ó, tem pedacinhos que estão na metade. Então, vai dar quanto aqui, ó? 3 vezes 3, 9. 9. Se eu dividir 9 por 2, vai dar 4,5. Aqui nesse exemplo, como eu vou saber, ó? Aqui eu tenho inteiro, ó. 1, 2, 3 inteiros. Se eu juntar essas duas metades, vai dar outro inteiro. Então, vai formar 4. E esse quadradinho aqui não teve jeito. Ele ficou na metade. Então, vai dar 4,5. Mais um exercício de área, tá vendo? Aqui não tem mais os quadradinhos, não tá na malha quadriculada. Eu tenho só a figura geométrica. Então, tá dizendo, calcule a área dos quadrados cujas medidas estão representadas nas figuras. Então, aqui, ó, nesse quadrado, eu tenho a base que é 7 e a altura que é 7. Então, é só eu fazer 7 vezes 7, tá mostrando que a medida é de metro, então, dá 49 metros quadrados. Ah, quando a gente escreve área, a gente tem que pôr o quadradinho aqui em cima, tá bom? Que são números iguais. Ok? Se fosse esse aqui, esse também é um quadrado, quadrado, quadrado. Aqui, ó, um retângulo, ó. As medidas são diferentes, ó, 5,8
e 2,6. A mesma coisa. Então, aqui já tá pedindo a área e o perímetro, ó. Tá vendo, ó? A área e o perímetro. Então, a área eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar 5,8 vezes 2,6 metros. E o perímetro eu vou ter que somar todos os lados, ó. Eu vou ter dois lados 2,6 e eu vou ter dois lados 5,8 na soma. Ok? O resultado vocês encontram aí. Concluindo, ó, se eu tiver uma área, vamos supor, de 2 centímetros de base e 1 centímetro de altura, eu sei que eu vou ter que fazer uma multiplicação, certo? 2 vezes 1, que vai dar 2. Eu vou ter que somar aqui, ó, as medidas. Por isso que na superfície de área a gente sempre põe metros quadrados. O nome desse doisinho é uma potenciação chamada quadrada. Então, toda vez que eu medir a área e eu tiver a medida, se for metro, é a mesma coisa. Metro vezes metro, eu vou colocar metro quadrado. Tá bom? É uma diferença da área para o perímetro também. No perímetro eu não preciso colocar esse quadradinho. Ou tá embaçando. No perímetro eu não preciso colocar esse quadradinho. Mas no cálculo de área eu preciso. Ok? Espero que tenha sido claro.